voltando à explicação, vamos falar um pouco sobre a modelagem de dados. Então, ele consiste numa sequência de exploração dos modelos que existem orientado a dados. Então, quando a gente fala em modelagem, é basicamente a gente fazer uma documentação, criar o modelo, desenhar esse modelo, para depois a gente poder utilizar na construção do software. Então, o software ele começa não primeiramente no banco de dados, ele começa em si na pessoa que está querendo aquele software. Né? Essa pessoa pode, inclusive, ser o próprio desenvolvedor, o próprio analista, então alguém que precisa construir um banco de dados. Tá? Sendo que você tem uma ideia, aí você, com base nessa ideia, você começa a construir o modelo de dados. E o modelo de dados, ele diz em relação aos projetos que eu citei aqui em cima, que a gente pode ir criando, e ele é dividido em três. Então, existe o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Tá? Então, na modelagem conceitual, é o primeiro passo a ser desenvolvido. Tá? Então, ele não envolve tecnologias, não envolve regras de negócio e também não envolve muito algumas definições que a gente vai ver, por exemplo, como nomenclaturas. Tá? Mas é importante você definir nesse modelo conceitual quais seriam as suas tabelas, o que, que você precisaria guardar de informação, guardar os seus dados. Então, digamos assim, eu vou precisar construir um software para controlar uma venda de cachorro-quente. Então, nessa venda de cachorro-quente, o que, que eu vou ter de informações? Vou ter os meus, digamos, os meus tipos de lanche, o nome deles, os preços, os ingredientes. Se eu faço uma venda, o que, que eu vou ter que ter informação na venda? Preciso ter o nome do cliente ou não preciso? Preciso ter o CPF ou não preciso? Preciso você saber a data que foi, a hora que foi vendido? Então, são informações importantes. Quando se fala em construir um sistema, ou mesmo que seja alterar um que já exista, quando o cliente pede alguma coisa, é importante você fazer esses questionamentos. E muitos desses questionamentos são resolvidos através de desenho de modelo. Então, a gente pode desenhar, fazer esses desenhos e mostrar para o cliente, para quem está pedindo o seu software ou uma alteração dele, para ver se está de maneira adequada. Aí a próxima fase consiste em você fazer o modelo lógico, daí já leva em conta algumas regras, né, e recursos padronizados. Então aqui ele já envolve também o conceito de chaves. Então uma tabela quando tem relação com a outra, ela precisa ter uma chave ali, que é um conceito de relacionamento. A gente vai ver mais para frente sobre esses conceitos, mas ele precisa ter uma ligação entre essas tabelas. Aí a gente já começa a pensar nesse modelo lógico. Tá? Então a gente já começa também a utilizar nomenclaturas amigáveis. Então depois eu vou citar aqui o que seriam essas nomenclaturas. Então a gente tem um padrão de nomenclatura. E a última fase de modelagem física já consiste basicamente em você criar o modelo do banco de dados. Aí você já tem que ter também o modelo escolhido. Então, muitas escolhas passam por, de repente, qual o tamanho do meu software, do meu sistema que eu construir. Um banco de dados MySQL vai aguentar? Vai suportar? Ou preciso ser um Oracle? Ah, o cliente está disposto a pagar pelo banco de dados pago, no caso o Oracle? Não, não está. Então não posso usar. Vou ter que usar um banco de dados livre, né? Seja um MySQL, um Postgres e assim por diante. Então, essa fase aqui da modelagem física consiste em você construir realmente o banco de dados. Tá? Como eu comentei antes, você não começa simplesmente desenvolvendo o sistema e depois vai lá e modelar, vai se construir o banco de dados. Então, é uma fase inicial em relação a qualquer sistema que precisa construir e armazenar os dados. Aí, quando se fala em construção, que daí basicamente já começa a partir do modelo lógico e da modelagem física, a gente tem alguns padrões que a gente tem que seguir. Então, aqui nesse tópico, nós vamos falar dos tipos de dados, tá, e das nomenclaturas. Nomenclaturas, algumas coisas que eu vou falar são padrões utilizados, digamos que mundialmente, e
outras deixam de ser regras. Tá? Então, quando se fala em padrão, não necessariamente é uma regra. A regra, o que seria? Se o banco de dados vai aceitar aquela informação. Ou então, se é padrão, a gente tem que definir como se fosse uma regra para fazer aquilo lá, mas o banco de dados aceitaria qualquer coisa. Então, existe o padrão de nomenclatura que eu vou comentar depois. Em relação aos tipos de dados, pensem que lá em algoritmos, nós vimos os tipos de dados primitivos. Né? Seria o quê? O inteiro, o real, o caractere e também o lógico. Então, a gente viu basicamente esses 4 tipos de dados. Mas em banco de dados existem mais. Essa separação maior, a gente pode dizer que ela existe também. Então, o tipo numérico sem decimal, o tipo numérico com decimal, o tipo texto e o tipo lógico. E além desses, existem outros tipos. Por exemplo, o tipo de data, né? Tipos de informações para guardar em bytes. Então, existem vários tipos que a gente pode ir estudando com os tipos de dados no banco que existe, tá? Não necessariamente o tipo que tiver aqui descrito, ele vai ser igual em todos, mas o objetivo, o conceito não vai mudar. Tá? Então, um exemplo, aqui ele tem um tipo de dado int. Em alguns bancos, o int vai ser integer. Então, o nome aqui não muda, mas o conceito da utilização dele não vai mudar. Tá? Então, pode acontecer a questão de nomenclaturas mudar de um banco para outro. Né? Então, existe aqui esses 3 primeiros diz respeito a você ter valores inteiros, tá? Então, sem valor decimal. Então, o small int você consegue armazenar 2 bytes, né? 2 bytes, ou seja, desses valores, menos 32.000 a 32.000 positivo. 4 bytes, que seria o int, o padrão, tá? Começa a utilizar 4 bytes e esse númerozão grande aqui, né, que passa dos 2 trilhões, negativo até positivo. E vejam aqui esse big int, né? Só que ele utiliza 8 bytes e olha a numeração que eu posso utilizar. Tá? Então, isso aqui é muito utilizado para construção de chave primária. Então, o sistema que eu uso, ele usa o big int como chave primária. Por quê? Inteiro não pode ser que em algum momento ele vai ultrapassar esse valor aqui. E small int, pior ainda. Então, é muito comum uma tabela, um banco de dados com pouco movimento, ultrapassar esses valores. Aí entramos os 3 últimos aqui, para os tipos com valores decimais. Então, existe o tipo decimal, existe o tipo real, existe o tipo double. Ambos, né, têm a característica de armazenar valores com casas decimais. Tá? A diferença entre um e outro está na precisão. Então, um exemplo aqui, o tipo real, ele tem uma precisão de 6 dígitos decimais. Se eu precisar armazenar valores que tenham mais casas decimais, eu não poderia utilizar o tipo real. Poderia utilizar o tipo double, né? Ou se eu não tiver esse limite, daí teria que ser o tipo decimal. Tá? Qual que é a diferença em cada um desses tipos aqui, né, além do tamanho? Se eu pensar em utilizar uma informação que não vai ter valores maior do que essa faixa aqui, convém eu utilizar o small int do que o int ou do que o big int. Por quê? No banco de dados ele já tem um espaço por si só que ele vai consumir se você criar esses campos. Se eu criar todos os meus campos que deveriam ser inteiros com tipo big int, o que vai acontecer? Em algum momento, pode ser que essa quantidade de campos que eu coloquei a mais pode vir atrapalhar. Tá? Outra situação, aqui diz a questão de utilizar, né, decimal, real ou double também. O tipo decimal, ele é variável, então ele é variável conforme o tipo de informação armazenada. Então, de repente, eu posso armazenar até 4 bytes nele, mas se essa informação passar dos 6 dígitos, ele não consegue armazenar. Então, ele acaba sendo armazenando até 8 bytes, que é uma outra classe, digamos assim. E mais que isso, ele vai armazenar até mais que 8 bytes. Ele acaba tendo uma definição tamanho de banco maior. Os tipos de dados em relação a caracteres, né, que seria lá para nós no algoritmos, pensem no tipo de dado do caractere mesmo, que a gente pode armazenar letras, números, espaço. Né.
Então, ele existe o tipo varchar, e dentro do parênteses, aqui o valor n, ele está dizendo que ele vai um valor numérico, né, um valor inteiro. Então, digamos, varchar 50. Aí significa que eu estou guardando aquele tipo de dados para armazenar até 50 caracteres naquele campo. Tá? O tipo char, ele é um tipo de um caractere só. Então, ele é um comprimento fixo. Então, se você for lá e colocar uma informação com uma letra só e eu determinar que ele tinha tamanho 10, ele vai armazenar esse espaço com a letra e o restante com espaço em branco. Então, existe essa questão também de pensar no espaço. E pior ainda, se eu colocar tudo como text e as informações minhas, por exemplo, for para armazenar nome, e-mail, endereço, isso não convém utilizar o tipo text, porque ele vai apresentar um complemento variável e ele pode vir a complicar o espaçamento em disco também da base que eu estou criando. Tá? Então, o ideal é que quando eu tenho um campo do tipo caractere, pensa assim, quantos caracteres que eu poderia ter? Ah, o tipo nome, 80 é bom? Ah, é bom. Daí eu coloco lá, varchar 80 entre parênteses. Ah, eu vou utilizar apenas 10 caracteres, então varchar 10. Então, seria o tamanho ideal de uma cadeia de caracteres, né, para a gente armazenar o varchar. Agora não, preciso armazenar texto, um texto grande, né? Sei lá, um artigo, vai ser um texto de uma página web, que daí eu não necessariamente vou saber o tamanho, então daí você usa o tipo text, tá? Então aqui, nessa outra tabela, diz em relação aos tipos de data e hora, tá? Então tem o tipo date, tem o tipo time, então data e hora, separados. Temos o data e hora tudo junto. E aqui tem o tipo year, que se diz respeito ao ano. Mas em algumas bases de dados, alguns tipos de banco de dados, vão ter tipo dia, claro, vai estar em inglês, né, tipo day. Então vai ter o tipo month, que é em relação a mês. Existe uma variação daí. Então, basicamente, existem esses três tipos, date, time e timestamp. Né? E depois tem uma variação desses tipos aqui em relação a tempo. Aí o tipo de dados do tipo lógico, Boolean, né? Então não tem muito segredo, então é verdadeiro ou falso. Alguns bancos vão armazenar true e false, que seria o valor em inglês, mas normalmente está armazenado 0 e 1. Tá? 1 você utiliza para verdadeiro e 0 para falso. Tá? E bem importante a gente frisar aqui, a gente começa a utilizar um padrão de nomenclaturas. Então a gente lá no algoritmo tinha algumas regras para a gente criar variáveis, né? Então, a primeira delas era o quê? Começar por letra. Então, se você criasse uma variável iniciando por número, ia dar erro no seu código. Aqui a gente não tem muitas regras, mas tem muito de convenção. Tá? Então, é um padrão que a gente deve seguir. Então, vale tanto para nome de tabela quanto para nome de campos, tá? Nome de coluna. Então, o uso de caractere especial deve ser evitado e alguns bancos, em alguns casos, ele vai ser bloqueado. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, usar o meu nome de campo com abre e fecha aspas ou abre e fecha chaves. Tá? Muito utilizado, um deles, daí é aceitável em todos, é o underscore, tá? O underline. Então, digamos lá, colocar um nome de tabela venda, underline, cliente. Então, isso é um padrão que pode ser utilizado ou simplesmente venda cliente, tudo junto. Aí você não utiliza o underscore. Né? Agora, se eu colocar lá venda, aspas, cliente, fecha aspas, aí a maioria dos bancos não vão aceitar essa nomenclatura. Né? De preferência, começar com letra, né, e não com número, embora os bancos aceitem trabalhar com números nas tabelas. Tá? Mas não é comum a gente criar nomes como se fosse lá tabela 1, tabela 2, tabela 3. Não, tem que ter um nome específico para aquela tabela. Então é venda, é cliente, é cidade, é endereço, para nome de campo. Evitar usar acentuação e cedilha, também da mesma forma os bancos aceitam, mas não é convenção, não é comum utilizar. Fica até feio utilizar a acentuação e o cedilha, então não façam isso. E também não utilizar espaço.
Então, muitas das tabelas dos bancos, eles aceitam espaço. Então, como citei, venda, espaço, cliente. Ele aceita, mas não é nada comum e não é nada legal utilizar. Tá? Então, procure utilizar nomes, somente letras, sem acentuação, sem o cedilha. Evitem ao máximo utilizar número no nome da tabela. E se for tabela com nome composto, como eu citei, venda cliente, procure utilizar ou underline ou deixar tudo junto. Venda cliente ou venda underline cliente. Tá? Então, aqui a gente encerra esse assunto. Então, vimos aqui padrão de nomenclatura de tabela e campo, os tipos de dados e também vimos aqui a questão dos tipos de modelagem conceitual, lógico e físico.